Olá, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Rota 66. Nós começamos a nossa viagem por essa rota lá no livro de Gênesis, e eu gostaria de fazer um breve resumo do que nós vimos até agora, bem rapidamente, para nos posicionarmos melhor hoje que vamos falar de Colossenses. Nós demos início a essa viagem lá em Gênesis. O livro de Gênesis ele tem uma característica porque ele fala de Deus como Criador. Capítulo 3 fala da queda, e a partir da queda, e especialmente capítulo 3 versículo 15, nós temos o chamado proto-evangelho, que era um anúncio do evangelho falando de Cristo. A partir daí, então, nós temos toda a história bíblica voltada para Cristo, seja através das sombras, dos tipos, dos símbolos, dos cerimoniais, tudo aponta para Cristo. Nós vimos isso no Pentateuco, vimos isso nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, e fechamos então o Velho Testamento e chegamos no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós demos início ao Evangelho de Mateus, e aí falamos de Mateus, Marcos e Lucas como evangelhos sinóticos, que olham para Cristo dentro de uma mesma perspectiva. Falamos que eles são livros que podem ser chamados biográficos, mas eles são mais do que isso um pouco. Eles tratam de Cristo como o Salvador, como aquele que é o Cordeiro de Deus que veio morrer pelo seu povo. Ele é o Filho de Deus, ele é divino, mas ele se encarna. E os evangelhos vão mostrar esta verdade, e especialmente mostrando o ministério de Cristo, concentrando-se, e a maioria dos evangelhos fazem isso, concentram um terço, pelo menos, do que escrevem a respeito dos últimos dias da vida de Jesus, porque vai tratar da sua morte e da sua ressurreição. João não é diferente nesse sentido, mas João apresenta o evangelho de uma maneira diferente um pouco dos outros três que nós já falamos. E então entramos no livro de Atos, escrito pelo terceiro evangelista, que é Lucas. Lucas registra aquilo que Cristo começou a fazer, e agora em Atos nós temos o que Cristo continua fazendo, agora através da sua igreja e do seu ministério. Atos 1:8 é um ponto importante, porque diz que nós deveríamos fazer o nome do Senhor conhecido, não só em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, sendo testemunhas de Cristo. Terminamos o livro de Atos e demos então início àquele que foi um dos maiores propagadores do Evangelho, que foi o apóstolo Paulo. Se Atos concentra a primeira parte dele, até o capítulo 12, em Pedro e especialmente em Jerusalém, agora o foco vai para Antioquia, no capítulo 13, que é a base missionária de Paulo, de onde ele sai para suas viagens e de onde ele sai para a organização de igrejas. E então nós viemos falando sobre as cartas de Paulo. Por quê? Funciona da seguinte maneira: o livro de Atos registra as viagens e o momento que Paulo prega o evangelho, e posteriormente a esta passada, ou essa passagem por esses lugares, Paulo escreveu cartas, ou para tratar de algumas questões teológicas, questões práticas, ou muitas vezes até para agradecer, como nós vimos a carta de Filipenses, louvando a Deus pela vida daqueles irmãos que se associaram com ele no ministério. Vimos ainda que o princípio para a colocação dos livros na Bíblia não é a ordem cronológica. Então, Romanos não foi o primeiro livro escrito de Paulo, primeira carta, mas sempre do maior para o menor. Começamos com Romanos, o livro mais extenso, e vamos terminar então os livros de Paulo, os escritos dele, falando de Filemão, que é o menor, a menor porção escrita pelo apóstolo. E então nós chegamos hoje na carta aos Colossenses, e é isso que nós vamos estudar nesse dia. Vamos falar primeiramente sobre a cidade de Colossos. Nós vamos perceber aí que é um vilarejo que fica a 160 quilômetros a sudeste de Éfeso. Hoje, atualmente, é uma província chamada de Denizli, que fica na Turquia, ou chamada na Turquia Asiática.
Uma outra coisa importante, e ainda dentro dessa ideia de um vilarejo, ele era um antigo território frígio. Você vai estudar, especialmente no livro de Atos, Paulo indo para a região da Frígia, e era esta região que se tratava. E agora essa cidadezinha, esse vilarejo, ela está incorporada, né, ao Império Romano, mas antigamente, né, e primordialmente era um território frígio. Ficava no vale do rio Lico, que é um afluente do rio Meandro, e, como eu disse, fica na Turquia asiática. Uma outra informação importante é que Colossos, Laodiceia e Hierápolis eram três cidades próximas que nós poderíamos chamar de região metropolitana. Seria como se fosse a Grande Vitória, a região metropolitana de Vitória, Serra, Vila Velha, Vitória, Cariacica e assim por diante. Apenas para a gente ter uma ideia do que a gente está informando aqui agora. O capítulo 4 de Colossenses, que é o livro que estamos olhando hoje, versos 13 e 16, diz: E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. O 16. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia lede igualmente perante vós. Então, nós temos aqui uma informação importante, que eram cidades muito próximas, em torno de 9 quilômetros uma da outra, e Paulo então envia a carta para a igreja de Colossos, e o objetivo é que ela fosse uma carta circular, que deveria também passar pela cidade de Laodiceia e pela cidade de Hierápolis, que faziam parte ali da mesma região, do mesmo lugar. Outra informação importante é que essa era uma região atingida por muitos terremotos. Para você ter uma ideia, em 46 houve um grande terremoto que destruiu quase que completamente essas três cidades. Laodiceia, dessas três, foi a única que se reergueu, porque tinha recursos financeiros mais abundantes, ao passo que Colossos e Herápolis, já nos dias de Paulo, já não tinham mais toda a glória do passado, exatamente por causa desses terremotos que constantemente assolavam aquela região. Você vai se lembrar em Apocalipse 3, versículo 17, que Laodiceia é uma das cartas que Paulo escreve às igrejas da Ásia, e ele diz que você é rica e é abastada. E Paulo, inclusive, denuncia esse pecado porque eles confiavam nas suas riquezas. Eu estou dizendo isso porque os terremotos que constantemente atingiam a região, Laodiceia tinha possibilidades de se reerguer melhor diante dessas tragédias. Continuando ainda as nossas informações sobre a cidade, ela era uma cidade formada por nativos frígios, como eu disse anteriormente, também por gregos e por alguns judeus. Era, portanto, uma cidade cosmopolita, né, que abrangia pessoas de várias localidades. Nós temos aqui uma foto de onde seria Colossos, né, alguma coisa da cidade de Colossos. Você está vendo aí que está já tomada pelo tempo. Nós temos ainda mais duas fotos, aqui de um grande anfiteatro na cidade de Herápolis. Você já consegue perceber aí escavações, né, já abaixo do nível ali da superfície. Então, as escavações vão descobrindo essas cidades subterrâneas. E você tem ainda uma foto da cidade de Laodiceia, apenas para você ver aí como que era uma cidade, como que elas estão hoje, devido aos trabalhos arqueológicos. A cidade também ela era conhecida pela fabricação de lã. Aliás, você vê aí a palavra Colossínios, de onde vem a palavra Colossenses, que refere-se a uma cor específica. Então, a cidade estava relacionada com a fabricação de lã, né? Havia uma criação de ovelhas e a fabricação de lã, que tornava essa cidade conhecida na sua região por causa dessa atividade
econômica. Perdão, irmãos. Nós também vamos falar um pouco da igreja, como que a Bíblia nos apresenta a respeito dessa igreja. Essa igreja ela tem a sua formação em duas possibilidades. Na verdade, nós vamos dizer a que nós seguimos, e a outra é mais a título de informação. A primeira delas é que ela teria sido nascida no dia de Pentecostes. Se você for para Atos, capítulo 2, versículo 10, o texto diz o seguinte: da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Esse versículo faz parte de um grupo de versículos que trata das civilizações ou dos povos que fizeram se representar ali no dia de Pentecostes. E aí começa falando de pessoas da Frígia. Há quem diga, e essa não é a melhor interpretação que nós temos, há quem diga que alguns frígios ouviram do evangelho ali nesse dia e depois levaram o evangelho para um vilarejo. Essa é uma primeira possibilidade, mas essa não é adotada pela maioria dos estudiosos. Nós temos então uma segunda possibilidade, que é esta aí, o ministério de Paulo em Éfeso, na sua terceira viagem missionária. Os colossenses ouviram o evangelho pela primeira vez durante o ministério de Paulo em Éfeso. Não sei se você se recorda, nós dissemos que Éfeso estava a 160 quilômetros aproximadamente desta região, dessas três pequenas cidades. Então, qual é o entendimento? Que Paulo passou na cidade de Éfeso um período de quase 3 anos. Durante esse período, ele não somente pregou em Éfeso, mas ele pregou em toda a região. Paulo fez muitas viagens, colocando o lugar como lugar central, estratégico, mas indo às demais regiões ali ao redor. E ele então pregou o evangelho em muitos lugares. Só que Colossos tem uma característica muito interessante, que Paulo nunca esteve em Colossos. Nós vamos falar, vamos frisar isso um pouco mais daqui a pouco. Mas nós entendemos que no ministério de Paulo em Éfeso, Epáfras, nós vamos falar um pouquinho também dele daqui a pouco, ele ouviu o evangelho, se converteu, e Epáfras era dessa região, ele era um antigo frígio. E ele então volta para a sua região e ali ele funda a igreja de Colossos. Eu trouxe um mapa para você apenas entender. Você vê Colossos, seria o primeiro pontinho de baixo para cima, ali no círculo vermelho. Depois, a segunda seria Laodiceia. E o terceiro pontinho, mais no alto, seria a cidade de Hierápolis. E ali, então, se formava essa região metropolitana com as três cidades, Hierápolis, Laodiceia e Colossos. Você vai perceber também que está ali para cima da Lícia e logo mais em cima da palavra Hierápolis, Ásia, porque pertencia, ou pertence à Ásia Menor. Nós dissemos também da Turquia asiática. Então, é essa região que nós estamos mostrando. Então, nós dissemos que Paulo nunca esteve em Colossos, mas o fundador foi esse homem chamado Epáfras, que muito provavelmente ouviu o evangelho em Éfeso e voltou para a região para pregar o evangelho. E se a gente for para Colossenses mais uma vez, capítulo 1, versículo 7, e segundo fossem instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Paulo dizendo que eles receberam orientação espiritual através desse homem chamado Epáfras. Mas nós temos também o texto de capítulo 4, versículo 12. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então, nós percebemos aí Paulo descrever
o trabalho de Epáfras, orando incessantemente pelos de Colossos, e esses textos, então, nos remete ao fato de que ele foi o fundador desta igreja ali em Colossos. Um pouco sobre a carta. Veja, esta é uma também das cartas da prisão. Você se lembra que nós temos falado já, baseado em Atos 28, que foi a primeira prisão de Paulo, a prisão de Roma. Paulo depois ficou preso em Cesareia, mas referimos aqui agora a essa primeira prisão. E essa é uma carta da prisão. A data entre 60 e 62, que coincide com aquele período que Paulo esteve preso em Roma. E é um detalhe interessante, a igreja de Colossos é a menor igreja daquele tempo que Paulo manda uma carta. Paulo tratava das igrejas maiores, mas ele também tinha um apreço e um cuidado especial pelas igrejas menores, e Colossos é a menor igreja que Paulo manda uma carta. Eu voltei aqui com a nossa figura, você se lembra dessa algema, né, de perna, como nós chamamos, e nós falamos que tanto a igreja, perdão, tanto a carta aos Efésios quanto aos Filipenses, e hoje um destaque maior aí em Colossenses, e por fim a quarta carta é a carta de Filemon, que nós ainda vamos estudar, que são chamadas as cartas da prisão, que é essa prisão que nós falamos aqui no capítulo 28 de Atos. Então essa também é uma outra carta da prisão. A carta ela apresenta uma estrutura que é muito comum de uso do apóstolo Paulo. Primeiro nós temos uma saudação. Se você olhar aí no capítulo 1, você percebe exatamente essa saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, meu irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Então, Paulo tem essa característica de saudar a igreja desta maneira. Depois, ele tem um momento que ele faz ações de graças. Ele geralmente também usa desse expediente para agradecer pela vida daquela igreja, pelo progresso dela, para tratar dessas questões de louvor a Deus pela vida da igreja. Paulo depois desenvolve o corpo da carta, o conteúdo, né, de toda a carta. É uma carta pequena, são 4 capítulos apenas, e ele ainda trata de uma exortação. Isso também está dentro do corpo da carta, o lugar onde ele vai tratar de questões relacionadas especificamente àquela igreja. E, por fim, ele faz o seu encerramento, né, de todas as cartas. Ele tem esse costume, aí no final do capítulo 4 de Colossenses, ele começa a fazer saudações. A partir do verso 14, saúda-vos Lucas, o médico amado, os irmãos de Laodiceia e de Ninfa, a igreja que ele hospeda em sua casa, e ele então vai trazendo essa saudação. Verso 18 diz que ele faz essa saudação de próprio punho, e ele recorda, né, da sua prisão: lembrai-vos das minhas algemas, e a graça seja convosco. Essa é uma maneira muito peculiar de Paulo fazer o encerramento ali das suas cartas que ele envia para as igrejas. Por que Paulo escreve essa carta? Qual a motivação de Paulo para escrever? A primeira coisa, garantir aos colossenses e aos cristãos da região seu interesse e cuidado por eles. Lembre-se, Paulo nunca esteve na região de Colossos. A Bíblia não registra isso, nem Herápolis, nem Laodiceia. Mas Paulo, tomando ciência desse trabalho, especialmente por causa de Epáfras, um possível filho seu na fé, ele demonstra interesse por essa igreja. Ele sempre demonstrou nas igrejas que ele fundou e lugares que ele foi, mas aqui ele interessa mesmo não conhecendo pessoalmente estes irmãos. Mais uma vez, recorrendo aí ao texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 1, ele diz: gostaria, pois, que soubesses
quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face. Então, ele enfatiza que não esteve com estes irmãos, mas que ele mantém uma constante, né, ele diz aí, uma constante luta por vós. Capítulo 4, versículo 16, e ele diz: E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai para que seja lida também entre os laodicenses, e os de Laodiceia lede igualmente perante vós. Isso demonstra mais uma vez o interesse de Paulo e o cuidado por aquela igreja. E ainda voltando aqui ao capítulo 2, versículos 2 e 3, ele diz: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. A partir deste versículo, Paulo ele não somente manifesta o interesse pela igreja, mas ele começa a desenvolver o seu pensamento, e a gente vai falar daqui a pouco, especialmente a respeito de Cristo. Então, Paulo tem interesse por aquela igreja e pela vida dos seus membros. Segundo, Paulo escreve também essa carta no objetivo de combater falsos ensinos baseados em opiniões populares que estavam convencendo alguns cristãos ali de Colossos. Ele vai falar ainda no capítulo 2, verso de número 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Verso 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, Paulo recebe essa informação de que falsos ensinos, por causa de falsos apóstolos, estão se envolvendo com a igreja de Colossos, e da mesma forma ele então manifesta o interesse em corrigir estes problemas que estão surgindo no meio dos irmãos. Interessante aqui, vamos falar desta heresia de Colossos. Por que ela foi chamada desta maneira? Porque não há em nenhuma outra carta do apóstolo Paulo ou epístola do apóstolo Paulo que ele tratasse especificamente de uma heresia entrando no seio da igreja e destruindo a vida da igreja. Mas aqui em Colossos ele faz isso. E ele fala ou trata dessa heresia, conforme os estudiosos chamam, tratando de 4 coisas distintas. Ele vai tratar do gnosticismo, do legalismo, do misticismo e do ascetismo. Eu queria que antes da gente falar o que cada uma significa, que você tivesse em mente que esta é uma carta que Paulo vai escrever para, sobretudo, tratar da supremacia de Cristo. E você vai perceber que todas essas heresias, ou o conjunto dessas heresias que forma a heresia de Colossos, ela está sempre diretamente relacionada a Cristo. Então, o que é o gnosticismo? O gnosticismo é uma heresia que surgiu ali próximo do primeiro século. O apóstolo João também, nas suas cartas, trata dessa heresia, e o gnosticismo dizia o seguinte: o homem ele alcança a presença de Deus, ou o favor de Deus, por um conhecimento secreto, de onde então vem a palavra gnosticismo, da palavra gnosis, que significa conhecimento. Então o homem, esse gnosticismo diz: Cristo é importante, mas Cristo só não é importante. O homem precisa receber, como se ele fosse um iluminado, de forma especial, ele receber esse conhecimento que é um mistério, que é um segredo, né? Um conhecimento secreto. Então, é isso que trata, ou disso que trata o gnosticismo. E Paulo percebe que a igreja está envolvida com esse tipo de ensinamento. Capítulo
2, versículos de 8 a 10, nós temos o seguinte: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Quando Paulo diz, olha, ninguém venha vos enredar, e nós aprendemos essa semana com o reverendo Lima, que enredar significa cair na rede, né? Então, Paulo está alertando ali a igreja sobre isso. Cuidado, não caia nessa falsidade do gnosticismo. Mas ele também fala do legalismo, justificar-se pela observância meticulosa das obras da lei, aquilo que os judeus, né, ou os judaizantes queriam implantar na vida da igreja todo o tempo. Olha, Cristo é importante, mas só isso não vale, não basta, você precisa ainda cumprir todas as exigências da lei. Paulo ainda combate o misticismo, que é a crença em forças e entes sobrenaturais que podem ser buscadas por técnicas humanas. O misticismo trata, sobretudo, do que é sobrenatural e diz o seguinte: olha, Cristo é importante, mas você precisa ter experiência mística, sobrenatural, para você estar mais próximo de Deus. E o ascetismo, né, numa interpretação bem simples, é o abandono do que é material com o intuito de aproximar-se de Deus e receber o seu favor. Então, todo o capítulo 2 e também o começo do capítulo 3, Paulo está tratando dessas 4 heresias: gnosticismo, legalismo, misticismo e ascetismo, e como eu disse, todas elas dizem respeito a Cristo, ou atacam a Cristo, não dizendo ou não aceitando que ele é sublime na vida da igreja. Como que Paulo combate tudo isso? Tratando da cristologia. E você vai perceber que a carta de Paulo aos Colossenses, ela tem uma característica, ela segue todo aquele padrão de saudação, de ações de graças, o corpo da carta, né, a exortação e a saudação, mas Paulo coloca aqui como que um tratado de cristologia no meio dessa carta. Capítulo 15 capítulo 1, do verso 15 em diante, é um dos textos também mais bonitos das Escrituras. A partir do capítulo 15, Paulo vai dizer: este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, Paulo, ele escreve esse tratado cristológico para combater essa heresia de Colossos. Destacamos aí nesses versículos o verso 15, quando diz que Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, nenhum mortal viu a Deus. Deus se revelou em Jesus Cristo e ele é ainda, diz o texto, o primogênito. Ou seja, ele é aquele que é especialmente honrado sobre toda a criação. O que mais que Paulo trata nessa cristologia? O verso 17 diz: todas as coisas subsistem em Cristo. Essa é uma afirmação que nós não poderíamos jamais esgotar o seu significado, ou seja,
todas as coisas subsistem em Cristo, mas podemos depreender dessa afirmação que Ele é o que defende e sustenta o universo físico, e ainda que Ele é a ligação entre o Deus que é santo, portanto espiritual, e o mundo físico, que é o mundo pecador. O verso de número 20 também corrobora com esta verdade. A heresia de Colossos, formada pelo gnosticismo, legalismo, misticismo e ascetismo, é combatido por Paulo no meio da igreja de Colossos, Paulo tratando de Cristo ou trazendo esse tratado cristológico para a igreja. Por isso a insistência de Paulo de que essa carta fosse lida em Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Portanto, baseado no que nós falamos e nessa cristologia apresentada por Paulo, o que é que Paulo exorta esta igreja? Que eles devem continuar leais àquele que os resgatou. Verso 13 do capítulo 1 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Segunda coisa que Paulo exorta-os: eles devem resistir aos falsos ensinamentos. Capítulo 2, verso 8, que nós já lemos: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ele ainda exorta de que eles devem abandonar o legalismo e o ascetismo. Você vai encontrar em capítulo 2, versos 16 a 19, tratando especificamente do legalismo, e o ascetismo, capítulo 2, versos 20 a 23. Outra coisa que Paulo diz, eles deveriam fazer morrer a natureza terrena do velho homem e viver agora como um novo homem. Ele vai descrever ou desenvolver isso, capítulo 3, versículos de 5 a 12. E, por fim, eles deveriam reconhecer a vontade de Cristo no casamento, na educação dos filhos, na relação escravos e senhores, ou seja, na vida cotidiana de cada um deles. Capítulo 3, verso 18 até o capítulo 4, versículo 1, Paulo vai fazer este apelo. Encerrando, irmãos, nós vamos lembrar que essa carta ela é considerada a carta gêmea com Efésios. Não sei se você se recorda, quando estudamos o livro de Efésios, nós dizemos que pelo menos 51 versículos são exatamente iguais. Por isso, essa carta considerada gêmea com Efésios. Com diferenças, claro. Efésios vai destacar a igreja como corpo de Cristo, portanto, ela tem uma característica eclesiástica. E o livro de Colossenses, ou a carta aos Colossenses, ela vai tratar de Cristo, lembra? Acabamos de falar da teologia de Cristo, ou desse tratado cristológico, trata, portanto, de Cristo como cabeça da igreja, e ela então tem uma aplicação mais cristológica. Nós fizemos um desenho para que você possa assimilar bem essas duas verdades, de Efésios como corpo e Colossenses como o cabeça. Então, está aí o nosso pequeno desenho para que você guarde. Colossenses trata de Cristo, o cabeça da igreja, portanto é cristológico em toda a sua essência, o livro, e Efésios trata do corpo, que é a igreja, portanto é eclesiástica na sua essência. E nós, então, chegamos ao final do livro de Colossenses, vimos rapidamente algumas informações importantes a respeito dessa carta, e como temos sempre terminado, a minha oração é que Deus traga esses ensinamentos sempre à sua memória, quando você for estudar e ler com mais detalhes, né, com mais atenção, essa carta, lembre dessas informações, porque elas serão muito úteis para o conhecimento, o entendimento
da palavra de Deus. Desculpe um pouco a minha voz hoje, não estava muito boa, não está muito boa, mas oramos para que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e nós vamos orar nesse instante. Pai querido, mais uma vez, rogamos que o Senhor aplique ao nosso coração esses ensinamentos, ó Pai, a respeito do livro de Colossenses, que destaca a supremacia de Cristo na vida da igreja e na vida de cada um de nós. Que seja assim, ó Deus, portanto, um livro prático, aplicado, Deus, na nossa vida, no nosso dia a dia, para que possamos compreender que temos tudo, porque temos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Não precisamos de nada a não ser de Jesus. Aplica, Deus, essa verdade em nossas vidas e glorifica o teu nome através de nós. Nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe, uma boa noite, uma boa semana para todos nós em Cristo Jesus.